Faz o S de Spencer na área, beleza família? Como é que você tá? O meu vídeo dos top 10 melhores vilões da Marvel, vídeo muito top aliás, vai lá ver. O Arthur Atômico comentou um tema de vídeo muito legal. Ele pediu para eu falar sobre o auge de cada Vingador no cinema. Obrigado pela sugestão, Arthur. E você que tá vendo esse vídeo, comenta aqui qual tema você gostaria que eu trouxesse no canal. O seu comentário pode ser o meu próximo vídeo. Então nesse vídeo aqui eu vou falar qual foi o auge de cada Vingador do UCM, o universo cinematográfico da Marvel. Qual foi o momento, o filme, que cada Vingador chegou no seu ápice de poder, o momento que eles chegaram no topo. E eu vou falar aqui dos Vingadores originais, os principais: Capitão América, Viúva Negra, Homem de Ferro, Thor, Gavião Arqueiro e Hulk, que estão desde a primeira formação. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo! Capitão América. Steve Rogers, o garoto do Brooklyn que tomou o soro do super soldado e se tornou o Capitão América, o primeiro Vingador. O seu auge, o ápice de seu poder, foi no filme Vingadores Ultimato de 2019, na batalha entre a trindade do UCM contra o Thanos. E o momento exato em que o Capitão alcançou o seu auge foi quando Thor estava quase morrendo pelas mãos do Thanos. E o Capitão se mostrou digno e levantou o Mjolnir, acertando o Thanos e salvando o Thor. E depois que o Capitão levanta o Mjolnir, ele começa a acertar o Thanos com uma sequência de golpes insana. Era como se ele sempre soubesse como usar o Mjolnir. Foi incrível. Ele puxa raio de tudo que é canto, atira o escudo, rebate o Mjolnir no escudo pra acertar o Thanos pelas costas, ele derruba o Thanos com raios. O Capitão tava insano, ele nunca foi tão poderoso. E outro ponto interessante é que o Steve Rogers já havia tentado levantar o Mjolnir em Vingadores Era de Ultron e não conseguiu. Uns dizem que ele podia levantar, mas não quis para não humilhar o Thor. Não tem teoria mais sem graça do que essa, papo reto. A minha teoria é a seguinte: ele não conseguiu levantar o Mjolnir em Era de Ultron, pois naquele momento ele já havia descoberto que o Bucky, o soldado invernal que assassinou os pais do Tony Stark, e ele escondeu isso do Tony. Então pra mim, isso foi o que impediu o Capitão de ser digno naquele momento. E em Guerra Civil, o Tony descobriu a verdade. E o Steve reconheceu que ele errou ao esconder isso do Tony. E no final do filme, ele assumiu estar errado e se desculpou com o Tony. E ainda disse que caso precisasse de qualquer coisa, basta chamá-lo. E na primeira tentativa em levantar o Mjolnir, depois de reconhecer esse erro, ele conseguiu levantar. Então ele não estava apenas no seu auge físico, e sim também no auge de seu caráter. Por ter aprendido a lição e ainda estar lá lutando contra o Thanos sem se importar em morrer para salvar todo o universo. Então foi nesse momento, no Ultimato, em que o Capitão esteve no seu auge. Viúva Negra, Natasha Romanoff, a assassina e espiã mais letal do mundo. Ela nunca ganhou um upgrade tão forte quanto o Capitão, que pegou o Mjolnir e aí ficou mais poderoso. Então é complicado analisar o auge dela. Mas pra mim, o filme que vimos a Viúva Negra no seu auge foi no Capitão América 2, O Soldado Invernal. Porque esse foi o filme da Marvel que mais teve a pegada de espionagem, filme de ação de espião. E essa é a praia da Natasha Romanoff. Então foi o filme que ela recebeu mais atenção para mostrar suas habilidades de espiã assassina. Nos outros filmes dos Vingadores, ela só ficava lá atirando em aliens e robô de longe com arma. Aí não tinha muita variedade e atenção nela. Já no filme do Capitão 2, nós vimos ela lutando com agentes, invadindo áreas perigosas, enganando o Soldado Invernal, batendo de frente com ele. Vimos várias vertentes da viúva. Então, pra mim, o auge dela foi em Capitão América e o Soldado Invernal. Homem de Ferro, gênio, bilionário, playboy e filantropo. Tony Stark, um gênio tecnológico. O Homem de Ferro sempre foi evoluindo ao longo dos filmes, pois ele sempre ia
aperfeiçoando suas armaduras conforme ele fosse passando por novas missões e lutas, novos desafios. Ele sempre encontrava uma forma de melhorar as armaduras, era impressionante. Quando a gente achava que não tinha como melhorar, bum, ele botava alguma coisa que deixava a armadura ainda mais bolada. Mas ao meu ver, o auge de poder do Homem de Ferro foi no filme Vingadores Ultimato, no momento em que o Tony tomou a posse das Joias do Infinito para desintegrar o Thanos e todo o seu exército. O Tony esteve no seu auge, ele obteve o poder de todas as 6 Joias do Infinito. Simplesmente o poder mais poderoso de todo esse universo. E o poder das Joias do Infinito são os seguintes. Tem a Joia do Espaço, que faz o portador viajar através do espaço, principalmente através de teletransporte, ou seja, ele poderia abrir um portal e se teletransportar para qualquer lugar do universo. Tem a Joia da Mente, que permite ao portador o aumento infinito da sua capacidade mental, e ainda lhe concede acesso a pensamentos e sonhos de outros seres. O poder da joia permite simplesmente acesso a todas as mentes existentes simultaneamente. Ele pode entrar na mente de todos os seres vivos. Olha isso. E ainda tem a Joia da Alma, que permite ao portador roubar, manipular e alterar almas dos vivos e dos mortos. Olha isso, cara. Tem a Joia da Realidade, que permite ao portador realizar qualquer desejo e vontade, mesmo que em contradição com as leis da física, que em outras palavras é a famosa alteração de realidade. Pode criar qualquer coisa, alterar qualquer coisa, mesmo que vá contra as regras do universo, as leis da física, como eu disse antes. Ele pode alterar as leis do universo. Olha isso. Tô igualzinho aquele meme lá do cara. Olha isso, olha que legal. Tem a Joia do Tempo, que permite ao portador total domínio do tempo, passado, presente e futuro. São todos acessíveis e visíveis com esse poder. É a famosa onisciência. E para encerrar, ainda tem a Joia do Poder, que além de aprimorar as habilidades físicas de seu portador, o deixando invulnerável, também lhe permite ter uma fonte infinita de energia, absorvida dos confins do cosmo, capaz de destruir planetas ou sistemas estelares inteiros. E além de tudo, ela também pode aprimorar o poder das demais joias, caso esteja junto delas. E também é capaz de absorver qualquer poder. Olha o tamanho do poder que o Homem de Ferro teve posse nesse momento do Ultimato. Então essa daqui pra mim é fácil. O Tony com as joias no Ultimato foi o auge dele. Olha quanto poder que ele teve. Thor Odinson, o deus do trovão e não o deus dos martelos. O filho de Odin teve o seu auge muito nítido. O ápice dos poderes de Thor foi em Vingadores Guerra Infinita. Nesse filme nós vemos o Thor chegando no auge da sua raiva e sede de vingança. Aquela cena do Thor conversando com o Rocket na nave mostra bem o sentimento do Thor. Ele fala sobre tudo que ele perdeu e que agora ele não tem mais nada a perder. E todos os sentimentos que ele estava tendo naquele momento, fúria, vingança, ira, dor, tragédia, são todos motivadores que faziam ele se soltar e entregar o seu máximo em batalha. Fúria e vingança, ira, dor, tragédia são todos motivadores. Isso clareia a minha mente, então eu estou pronto. Então ele mostrou tudo que tinha nesse filme. Ele chegou a aguentar a rajada de uma estrela para poder ter o seu machado, Stormbreaker. E por falar no Stormbreaker, ele é muito apelão, esse machado, a ponto de aguentar o poder de todas as 6 joias do infinito. Você tem noção disso? O poder mais apelão de todo o universo, o poder das 6 joias, não foi o suficiente para impedir o Stormbreaker, que atravessou o poder das joias e cortou o peito do Thanos. Isso é um baita feito. Aí vem algum desalmado aí, sempre tem um maluco que fala: ah, mas não foi o Thor, foi o machado que tancou o poder da joia. Irmão, porra, então beleza. Então o Tony Stark nunca ganhou uma briga, foi a armadura. O Batman nunca ganhou uma briga, foi os gadgets, o cinto de utilidade. E o Capitão também nunca ganhou uma briga, o escudo que acertava os inimigos e protegia ele. Pô, pelo amor de Deus, né? Quem tá controlando a arma é o Thor. Então é ele, pô. E não é qualquer um que consegue tancar o poder do Stormbreaker, usar ele. Então o mérito é do Thor e do anão de Nidavellir, que fez o machado pro Thor. O cara merece crédito. Sem falar que quando a galera de Wakanda estava ficando na merda pro exército de aliens do Thanos,
o Thor chegou e desequilibrou o jogo para os Vingadores. Ele chegou e amassou todo mundo como se nada. A gente fala muito sobre a Capitã Marvel, que atravessa naves e atravessou a nave do Thanos, mas o Thor também faz isso. No Guerra Infinita, ele destruiu sozinho todas as naves do exército do Thanos que foram até Wakanda. Sozinho lá voando e atravessando as naves, mas ninguém lembra disso, mas ele fez. E quando o Thanos chegou em Wakanda, no final do filme, amassou todo mundo com tranquilidade. E ele tinha 5 joias, faltava uma ainda. Quem mais deu trabalho foi a Wanda, que ficou segurando ele longe com o poder dela. Mas quando ele chegou perto, apagou ela com um tapa. Deu só um chega pra lá e a Wanda desacordou. E no mesmo filme, com menos de 5 joias, ele ainda derrotou o Homem de Ferro, Doutor Estranho, Homem-Aranha, Hulk, Guardiões da Galáxia, Loki, basicamente todos os heróis do universo até então. Ele amassou geral. E o único que conseguiu derrotar o Thanos no confronto direto foi o Thor. E o Thanos no seu auge, com todas as joias. O Thor foi realmente o mais apelão do Guerra Infinita e esteve no seu auge nesse filme. Gavião Arqueiro, Clint Barton, o Vingador mais subestimado. O espião / assassino mais letal do mundo, ao lado da Viúva Negra. O Gavião, assim como a Natasha, não teve um upgrade de poder, não ganhou poder nem armas poderosas como o Mjolnir. Mas ao meu ver, o auge do Gavião Arqueiro foram nos 5 anos que se passaram em Vingadores Ultimato. Depois que a família do Clint foi desintegrada no estalar de dedo do Thanos, ele ficou cheio de raiva pela perda. Assim como o Thor disse no Guerra Infinita, o Gavião passou pela mesma situação. Fúria, vingança, ira, dor, tragédia. Todos motivaram o Clint a entregar o seu máximo em batalha, sem medo de morrer, pois ele já não tinha nada a perder. O seu bem mais precioso ele já havia perdido, sua família. E pela primeira vez no UCM, ele não era apenas o Gavião Arqueiro, ele se tornou o Ronin. Praticamente um ninja assassino. Logo na primeira aparição do Clint no Ultimato como Ronin, nós vemos como ele é habilidoso lutando como ninja, usando sua espada, shurikens e tudo, matando as gangues da Yakuza. E também vimos como ele estava impiedoso, matando sem nem pensar. E ainda no Ultimato, ele foi capaz de sobreviver e ainda proteger a manopla do Stark que continha joias, dos bichos do Thanos lá, que os bichos estavam querendo pegar a manopla pro Thanos, e aí ele protegeu a manopla e matou o bicho sozinho, depois que o Titã atacou a base dos Vingadores. Então, ao meu ver, o auge do Clint Barton foi em Vingadores Ultimato. Hulk, Bruce Banner, cientista brilhante com um problema gravíssimo de raiva. Ou deveria ter, né? Porque no UCM ele começou a fazer piadinha toda hora. Mas enfim, o Bruce Banner e o Hulk são duas personalidades diferentes dentro do mesmo corpo. Porém, eu vou considerá-los um só. Eu vou citar o auge de ambos como um só, pois o auge de cada um deles não seria possível sem o outro existir. E o auge do Hulk e do Banner em todo o UCM foi o mesmo que o do Tony Stark em Vingadores Ultimato, quando ele esteve com a posse das Joias do Infinito, o poder mais poderoso de todo o UCM. No momento que o Banner se sacrificou para usar o poder das joias e trazer de volta todos que foram blipados pelo Thanos, que foram desintegrados no Guerra Infinita, ele chegou em um nível de poder que nunca esteve antes. Eu já citei aqui nesse vídeo o poder de cada joia, então vocês sabem o nível que ele alcançou aqui. Então o auge do Banner foi em Vingadores Ultimato. E agora que citei o auge de todos os Vingadores originais do UCM, eu vou montar aqui um ranking dos mais poderosos. Um top 6 contando o auge de todos eles. Qual foi o auge mais bolado? Em primeiro, eu boto o Hulk, o Banner com as joias no Ultimato. O auge do Hulk pra mim é o maior, porque as joias do infinito dão infinitas habilidades para o seu portador, como todas aquelas que eu já citei aqui no vídeo. Pode-se fazer qualquer coisa. E em segundo, o Tony. O Tony fica em segundo abaixo do Hulk, apesar de também portar as joias, porque além das joias, o Banner tinha o físico do Hulk, pois ele estava controlando o corpo do Hulk nessa época, então ele tinha a resistência do Hulk, força do Hulk, etc. Tanto que ele sobreviveu ao estalar de dedos, e o Tony não.
por isso o Bruce em primeiro e o Tony em segundo. E em terceiro, o Thor. O Thor do Guerra Infinita se provou ser capaz de derrotar um portador das joias, pois ele derrotou o Thanos com todas as joias. Porém, o ranking aqui é de quem é mais poderoso e não de quem ganha em um confronto direto. E a quantidade de habilidades que as joias têm são imensuráveis, coisa que nem mesmo o Thor no seu auge pode fazer, como voltar no tempo e alterar a realidade. Então o Thor fica em terceiro, atrás do Tony e o Hulk com as joias. E em quarto lugar, o Capitão América. O Capitão com Mjolnir esteve no mesmo nível que o Thor nos filmes antigos, como o Thor 1, o Vingadores 1, nível esse que o Thor já superou há muito tempo no Guerra Infinita. E então o Cap fica logo atrás do Thor do Guerra Infinita, em quarto lugar. E assim foram todos os personagens com super habilidades da lista. Agora vamos definir o penúltimo e o último lugar. É difícil dizer quem é mais bolado, o Clint de Ronin ou a Natasha. No primeiro filme dos Vingadores, a Natasha saiu na mão com o Clint, quando ele estava sob o controle do Loki, e ele estava lutando para matar ela, estava lutando sem se segurar. Já a Nat estava lutando para salvar a vida do seu amigo, ela não queria matar o Clint, mas mesmo assim, ela derrotou ele, mesmo sem lutar para matar. Porém, aquele não era o Clint no auge, como Ronin, que vimos no Ultimato. Então é difícil definir quem é mais bolado, mas eu vou deixar em quinto o Clint e a Natasha em sexto, porque ambos são espiões, assassinos muito bem treinados, os mais letais do mundo. Porém, o Clint como Ronin ainda tem habilidades de um ninja, o que deixa suas habilidades ainda mais amplas. E é como eu falei, é um ranking de quem tem mais habilidades, não quem ganha no confronto direto. A Natasha pode até ganhar do Clint, mas eu acho que o leque dele é mais amplo por também ser um ninja. Então o Clint fica em quinto e a Natasha em sexto. Então esse é o meu ranking do auge de cada Vingador no cinema. Em primeiro Hulk, em segundo Tony, em terceiro Thor, em quarto Capitão, em quinto Ronin e em sexto a Viúva Negra. Concorda com a lista? Discorda de algo? Comenta aqui, quero saber. E também comenta qual tema você quer que eu traga, beleza? Comenta aqui. Tamo junto, família. Até a próxima.